E aí, pessoal do CPTEC? Professor Luiz Antônio aqui para mais uma aula de equações do segundo grau. Trouxe agora dois exemplos para vocês de equações do segundo grau completas, que são aquelas equações onde os três coeficientes, o a, o b e o c, são diferentes de zero. Vamos lá? A primeira equação que nós temos que resolver é essa equação aqui, ó, ao qual nós temos x ao quadrado mais 2x igual a 2, que multiplica x mais 25 menos x ao quadrado. Então, nós temos que resolver esta equação do segundo grau. Observe que a equação do segundo grau ela não está na forma algébrica. Então, nós devemos passar para a forma geral da equação do segundo grau inicialmente. Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui primeiro. Está vendo que esse 2 está multiplicando o x e ele está multiplicando o 25. Então, nós vamos repetir todos os outros termos. X ao quadrado mais 2x igual 2 vezes x, 2x, 2 vezes 25, 50. E esse menos x ao quadrado que está aqui no final, eu vou repetir ele. Vamos passar todos os nossos termos para o primeiro membro da equação para chegarmos à forma algébrica. X ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x menos 2x menos 50 igual a zero. O que foi feito aqui? Esse 2x, esse termo 2x que estava no segundo membro da nossa igualdade, foi para o primeiro membro. Ele apareceu aqui negativo. Esse 50, que também estava no segundo membro da nossa igualdade, também foi para o primeiro membro, que é o lado esquerdo da nossa igualdade. Ele apareceu aqui negativo. Esse menos x ao quadrado que está aqui negativo, ele apareceu lá no primeiro membro positivo. Está aqui ele. Observe que, feito isso, nós temos aqui dois termos simétricos, que é o 2x e o menos 2x, que nós podemos cancelar. Reduzindo agora os termos semelhantes, que tem dois termos semelhantes aqui, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado. Nós vamos ficar com 2x ao quadrado menos 50 igual a zero. Note o seguinte, que todos os nossos coeficientes, o 2 e o menos 50, são divisíveis por 2. Então, para facilitar a nossa vida, a gente divide a equação toda por 2. Vamos dividir todos os coeficientes por 2 para simplificar essa equação. Vamos chegar à equação equivalente x ao quadrado menos 25 igual a zero. Observe que essa equação do segundo grau é uma equação incompleta. É uma equação onde o coeficiente a vale 1, o coeficiente b é 0 e o coeficiente c é menos 25. Então, não precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara, nós podemos resolver por um outro método. Qual é o outro método que nós vamos utilizar? Vamos pegar esse 25, esse menos 25 que está de um lado negativo, e vamos passar para o outro lado positivo. Vamos ficar com x ao quadrado igual a 25. Então, se x ao quadrado é igual a 25, é porque o x é o quê? A raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, x vale mais ou menos 5. Encontramos as raízes dessa equação do segundo grau. Conjunto solução dessa equação do segundo grau podemos escrever assim, ó, conjunto solução mais ou menos 5. Acabou. Outro exemplo para você entender melhor a dinâmica de resolução de equação do segundo grau. Essa equação aqui, ó. Nessa equação do segundo grau, observe que ela já está na forma algébrica igual a zero e nós já podemos identificar os coeficientes dessa equação. Nós já podemos observar que o a vale menos 2, que o b vale 3 e que o c vale 5. Então, inicialmente, vamos calcular o delta, vamos calcular o discriminante da nossa equação. Fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os termos que nós temos, o b é 3
Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A é menos 2, você não pode esquecer de colocar o parênteses, ele é negativo, vezes o C, que é 5. Então, repetindo, o A vale menos 2, coloquei o A aqui no lugar dele, está aqui menos 2 dentro do parênteses. O B é 3, coloquei o B aqui, ó, o B está sendo elevado ao quadrado, B é 3, e o C é 5, coloquei o C aqui no lugar dele. Efetuando os cálculos, nós vamos chegar à conclusão que delta vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9. Aqui, essa multiplicação toda vai dar mais 40. Por quê? Ao multiplicarmos menos 4 por menos 2, isso dá mais 8. E mais 8 vezes 5, mais 40. Portanto, o valor do delta, o valor do nosso discriminante, é 49. Como 49 é maior que zero, como 49 é positivo, nós já podemos escrever, nós já podemos dizer que as raízes dessa equação do segundo grau, elas são raízes reais e diferentes. Elas são raízes reais e diferentes, ou raízes reais e distintas. Vamos agora para o cálculo dessas raízes? Fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Substituindo os valores que nós temos, o b é 3, portanto, vai ficar menos 3, mais ou menos, o delta é 49, então vai aparecer raiz quadrada de 49, tudo isso dividido por 2 vezes menos 2. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos, a raiz de 49 é 7, dividido para menos 4. A partir daqui, nós teremos duas raízes. Uma utilizando o sinal positivo da raiz quadrada de delta, desse jeito, e a outra raiz, que vamos chamar de x2, utilizando o sinal negativo da raiz quadrada de delta, dessa forma. Então, nosso x1 vai ser menos 3 mais 7, isso dá 4. 4 dividido para menos 4, que dá menos 1. Encontrei a primeira raiz da nossa equação do segundo grau. A segunda raiz, menos 3 menos 7, isso dá menos 10. Menos 10 dividido para menos 4. Observe que menos 10 dividido para menos 4 é uma fração que podemos simplificar. E, além disso, o numerador e denominador têm o mesmo sinal. Logo, nós podemos simplificar essa fração e ainda colocar os dois termos da fração, simplificando a fração aqui por 2, tá bom? E ainda podemos colocar os dois termos da fração positivos. Ou seja, a segunda raiz vai ser igual a 5 meios. Essa raiz 5 meios, ela pode ser escrita na forma de fração ou ela pode ser escrita na forma de número decimal. Bom, então, o conjunto solução da nossa equação do segundo grau, desse exemplo, pode ser escrito dessa forma. Menos 1, 5 meios, ou ainda podemos escrever dessa maneira. Menos 1 e 2,5. Por que 2,5? Porque 2,5 é a representação decimal da fração 5 meios. Então, resolve de novo. Coloque esses dois exemplos aí no seu papel, assista o vídeo mais uma vez e faça, exercite. Você vai melhorar, você vai conseguir aprender. Grande abraço, até a próxima aula.